Somos da primeira turma do polo da UFRPE, do PROEF, embora sejamos na quarta turma nacional. Meu nome é Antonino Fernandes, né, e junto comigo neste grupo de debate é o professor Gilson Palha, a professora Karina Botelho e o professor Moisés. Né? Fizemos esse grupo para poder fazer a discussão da disciplina Metodologia de Ensino, né, na semana 1 e 2. Tá? Então, a ideia desse trabalho é a gente discutir 3 textos, né, básicos, obrigatórios, e eu vou começar falando um pouco sobre o texto que trata da pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e formação de professores. Então, eu busquei dentro do texto algumas palavras-chave ou alguns trechos que me remeteram à reflexão sobre isso, que eu vou compartilhar com vocês. Né? Primeiro, quais são as abordagens críticas da pesquisa crítico-social mais utilizadas? Entre elas, a gente tem a pesquisação, que tem sido a orientação da nossa pesquisa lá no mestrado. Não é isso? Mas existem outras. Mas o que me chamou a atenção no texto sobre a pesquisação é justamente que ela aparece como uma pesquisa, um método pós-moderno. Existiam outros, né, anterior a esse momento, que eram também colocados como crítica social. E aí, esse texto ele vai falar sobre um conjunto de pesquisa na área crítico-social que abarcam sobre a educação física do ponto de vista do que ela trata e de como ela se ensina e qual é a condição do professor, docente, docente, se está preparado ou não para atuar dentro da escola, numa escola contemporânea, e essa escola contemporânea dentro de uma condição democrática e republicana, que foi uma discussão que fizemos, né, na disciplina passada, mas onde busca reconhecer a diversidade, a justiça e a igualdade enquanto um dos seus elementos principais, porque parecia que a escola anterior não estava preocupada com as questões, por exemplo, de igualdade social, de direito social, de diferenças sociais, das questões de gênero. Estava muito focada no conteúdo tradicional, no ensino, transmissão do conhecimento, onde algum texto, né, que a gente leu estava falando de um conhecimento disciplinar. E o conhecimento pedagógico, que é o como ensinar. Então, a pesquisa foi elaborada, né, envolvendo vários países, poucos da América Latina, diga-se de passagem, mas muito centrada na Europa, mais nos Estados Unidos. Mas aí eu destaquei uma coisa muito interessante, ao meu ver, que Paulo Freire, nosso patrono da educação, está lá citado como uma das referências desse tipo de pesquisa. E aí, nos estudos de Paulo Freire, foram destacadas 3 questões muito interessantes. A negociação curricular, a tomada de decisão dos alunos e a assunção de responsabilidade. Essa foi uma pesquisa realizada em 2015, né, juntando Estados Unidos e Brasil, e a temática dela era representar novas possibilidades para a democratização dos professores de educação física no Brasil. Então, isso foi dentro do texto que me chamou a atenção, porque nós, brasileiros, temos, né, um ícone, vamos assim dizer, de referência mundial de pesquisa, de prática social, que busca não a escola tradicional, mas uma escola que seja igualitária, democrática, justa, plural e que respeite, né, as condições culturais, ou seja, o conteúdo curricular que cada um, na sua história, na sua trajetória, traz até chegar à escola. E a escola ser esse lugar plural que respeita isso. Então,
tinha até muitas outras coisas para a gente abordar sobre esse texto, mas eu estou focando nela até porque a gente poder escutar os colegas. Professor, bem pertinente essa sua colocação, porque se a gente pensar no contexto cultural que a gente vive hoje, a gente, enquanto professor, a gente tem que buscar, né, se adaptar a essa construção cultural atual. E partindo para uma escola democrática, a gente permite que todo o contexto cultural que o aluno lhe traz para dentro da escola, ele seja respeitado e seja utilizado como ponto de partida para nortear a nossa prática, né? Então, até sobre essa pesquisação, existe até uma complexidade, porque quando a gente pesquisa, a gente está pesquisando dentro do contexto da pesquisação a nossa própria prática, né? Então é sempre pertinente essa reflexão de como a gente vai conseguir intervir para possibilitar essa educação democrática. Deixa eu só... É porque eu peguei algumas palavras-chave que para mim foram super interessantes do texto. Quem começou a se incomodar com a forma de educação, né, que estava sendo passada, foi procurar aquilo que se chama de conteúdos ocultos. E aí algumas palavras que foram encontradas nas várias pesquisas. Opressão, empoderamento, diálogo, justiça, desigualdade, emancipação, significado, inovação, ideologia, coeducação, gênero, equidade, emancipação e currículo oculto. Então foram palavras que foram encontradas nas diversas pesquisas da prática crítica, né? Social crítica. Verdade. Aproveitando a deixa dos colegas, né? Apenas para reforçar essa ideia, que realmente o texto é bem interessante, feito os colegas já trataram. Teve tópicos importantes, principalmente essa questão da valorização do conhecimento do aluno, né, do estudante, valorizar suas características, não apenas ser aquele transmissor. Eu sou detentor do conhecimento, eu transmito, ele apenas tem que absorver, ser aquela tábua rasa. Não. Ele tem também suas características, ele tem sua cultura, ele tem seu conhecimento, mesmo que não seja de uma forma sistematizada. É algo para trazer, para ter essa troca de conhecimento com o professor e na escola ser um momento de justamente organizar essas ideias. E um ponto importante é a questão que ele trata da equidade, né, que o pessoal às vezes confunde. Equidade não é apenas igualdade, equidade é valorizar justamente essas diferenças e, através das diferenças, proporcionar oportunidades. Todos têm que ser tratados diferente, todos têm suas características específicas. E para que haja realmente a valorização de todos, tem que ser essa equidade, de respeitar as características individuais de cada indivíduo. E isso é algo que eu vejo que é muito forte no texto, assim, que ele realmente repassa a importância do professor da educação física estar preparado, né, para enfrentar os desafios presentes na escola, até com essa diversidade que existe hoje. Né? Não apenas transmitir aquilo que é dado, mas aquilo que é acumulado culturalmente, né? E debater com o aluno, né? Trazer novos conhecimentos. É um pouco do que a gente tem falado, assim, que a gente precisa dar sentido e significado aos conhecimentos. E se os alunos se sentirem pertencentes àquele lugar, àqueles conteúdos, aquele ensino, eles não vão ter interesse em aprender, eles não vão ver sentido naquela aprendizagem. Né? E aí eu já queria aproveitar também essa discussão para a gente fazer uma ponte com o segundo texto que foi proposto, né? Porque ele fala exatamente das finalidades educacionais escolares e a escola socialmente justa. E aí, quando a gente fala de finalidades educacionais escolares, a gente lembra que é impossível você conseguir separar a questão pedagógica da questão política. A gente viu agora, com essa reforma do novo ensino médio, qual era a intenção que estava por trás dessa reforma, né? A gente consegue enxergar que está todo mundo de olho na educação, né? E que a questão da justiça social, ela é muito subjetiva, porque o que é justo para uns pode não ser justo para outros, né? E o texto ele também traz palavras-chave, que é exatamente as finalidades educativas escolares. Ele fala da escola justa, da diversidade sociocultural, que é isso que vocês estavam falando um pouco nesse primeiro texto, né, do respeito à diversidade cultural, do respeito ao conhecimento prévio do aluno.
processo de ensino-aprendizagem, né? Fala do ensino para o desenvolvimento humano. Ele vê, primeiro, que não tem como a gente separar essa parte pedagógica da parte política, porque os interesses são distintos, né? E que a gente fala que os interesses políticos neoliberais, né, eles estão muito ligados à formação educacional para o trabalho. E aí ele traz nesse texto também a questão de três posicionamentos a respeito da justiça social e 3 formas de se trabalhar buscando essa justiça, né? O primeiro posicionamento, ele entende a educação de resultados, né? Um currículo mínimo que trabalha competências e habilidades mínimas também, e apenas voltada para o trabalho, com testes padronizados, né? O indivíduo está voltado apenas para a produção econômica e tem a visão reducionista da formação humana. O segundo grupo que se posiciona, ele é a favor de trabalhar as diferenças culturais. E aí ele reconhece e valoriza as diferenças como critério de justiça social. E valoriza as práticas sociais e culturais, né? Ele entende essa diversidade cultural, mas aí ele também não dá tanta importância aos conteúdos científicos. Um é apenas os conteúdos científicos, outro apenas as diferenças culturais, a valorização sociocultural, a valorização da diversidade. O terceiro grupo, ele vem para juntar as 2 coisas. Ele entende um currículo de experiência socioculturais que compartilha, né, os diferentes valores de solidariedade, o acolhimento da diversidade sociocultural, a constituição de diversidades culturais, mas ele junta ao currículo, vamos dizer, dos saberes clássicos, o currículo científico, né? Ele diz que é importante a gente reconhecer o que o aluno já traz para a escola, o conhecimento prévio do aluno, e juntar aquilo aos conhecimentos, a um currículo diversificado, né, ligado às vivências socioculturais que promovam uma democratização social, né? Eles precisam ter acesso aos saberes, juntar com os saberes que eles já trazem, para poder fazer uma transformação e conseguirem se incluir, inclusive nessa sociedade. Eu fiz algumas ponderações também a respeito desse texto, né? Finalidades educativas, escolares e escola socialmente justa, porque se a gente partir da reflexão da BNCC e do novo ensino médio, nessa concepção das diretrizes de trabalho, né? De que forma esse novo ensino médio ele corrobora, né, para uma educação igualitária? Será que ele corrobora? Será que ele estimula a educação de qualidade? Eis essa reflexão, né, a respeito da BNCC e da estruturação do novo ensino médio. Então a gente parte da perspectiva que a função da escola é promover essa diversidade sociocultural como uma ferramenta pedagógica, a partir dessa relação que a professora colocou aí, de forma bastante pertinente, que é o contexto social, o contexto cultural e o contexto político, porque a gente entende que as pedagogias e as teorias de educação elas vão emergir a partir do momento que tem essa luta de classes sociais. Então, essa proposta de currículo diversificado e aceitando, né, as diferenças socioculturais de cada aluno, ele vai promover uma formação como um todo, dentro de uma perspectiva de uma escola socialmente justa, né? Eu tenho uma observação nesse texto que talvez seja polêmica, tá? Talvez seja tumultuadora, vamos assim dizer. Quando ele tem um trecho que ele pega e destaca assim: a escola precisa ser ativa na promoção da justiça social e cultural. Será que realmente é? Será que a escola tem esse poder? Eu fiquei reflexivo sobre isso, sabe? Porque a gente está vivenciando aí a escola no novo ensino médio, como o Gilson citou. Será que essa escola está promovendo a justiça social, onde na escola pública a gente está sendo enfiado de goela abaixo, o que está sendo colocado, e a escola privada fazendo a sua organização da sua forma, maquiando o novo ensino médio e garantindo ali o clássico? Então eu não sei, eu fiquei com essa, gostaria de deixar essa...
Até, professor, essa reflexão que Karina falou a respeito da escola, da educação com resultados, eu anotei uma frase aqui do texto que diz assim: fornecer conteúdos mínimos necessários ao trabalho e emprego, expressos em competências de tipo instrumental, avaliados por testes padronizados. Então, se a gente pegar aqui no próprio contexto do Estado de Pernambuco, quando o aluno chega no terceiro ano, ele vai ser só avaliado para o SAEP, não existe uma construção de perspectiva de futuro. Não, a gente deixa a educação de qualidade de lado para se tornar uma educação quantitativa. Então, eu acho que enquanto a gente não quebrar essa barreira, a gente vai viver refém do sistema, né? Eu ainda digo mais. Eu trabalho no ETE, Gilson, tu trabalha no EREM? No EREM. No EREM. Ana Karina, numa escola regular. Moisés? EREFEM, fundamental e médio. Então, vê. Quatro escolas no estado de Pernambuco, com características distintas. Na minha escola técnica, não há formação continuada dos professores da base técnica, nem há uma avaliação externa da base técnica. Então, assim, tem alguma coisa que precisa ser revista nesse negócio. Assim, só para reforçar a ideia, né, que vocês estão colocando, aproveitando também a fala do professor Gilson, né, dessa questão do novo ensino médio e também de vocês que retrataram, é a questão que a gente se preocupa tanto em promover uma aprendizagem significativa, mas a que ponto essas reformas contribuíram justamente para essa aprendizagem? Os conhecimentos trabalhados dentro da escola contribuem realmente para que o aluno saia preparado para o que a sociedade tem preparado para ele? Porque é algo importante, né? Formar cidadãos críticos. A finalidade, justamente, uma das finalidades, né, que esse texto trata é isso, né? Que o aluno saia formado para realmente pensar, para saber se posicionar no contexto social no qual ele está inserido. E será que esse novo ensino médio permite isso? Um exemplo é a redução da carga horária da disciplina da educação física, né? Que retrata assuntos importantes. Não é apenas bola-bola, não é apenas esporte, não é apenas jogos, é o contexto geral. É algo cultural, é algo que você vai trabalhando ao longo da história, do desenvolvimento de determinado conteúdo, os problemas sociais retratados em volta daquele conteúdo, enfim. E esse novo ensino médio, algumas vezes, né, pelo que a gente pode ver, não aparenta promover essa questão, né? Justamente essa justiça social, de promover uma aprendizagem significativa para a igualdade, né? Para que todos que estão ali, né, estudando possam sair qualificados e preparados para o que a sociedade tem, né? Mas eu vou fechar a fala justamente pelo tempo, né? Para a gente poder ir seguindo também para o próximo texto. Não, mas se a gente partir, o próximo texto que fala de formação de professores, traz justamente essa questão aí. Justamente. É uma das coisas que eu ia até retratar, né? Porque os três textos que a gente está trabalhando, todos têm uma certa associação. E com o terceiro texto não é diferente, né? A formação do professor e didática para o desenvolvimento humano. Que justamente eu destaquei alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês. Era a questão da importância da formação do professor e a didática utilizada para o desenvolvimento humano, que mostra esse texto principalmente que a formação, a gente em si, o professor docente tem que ter a oportunidade de ter, justamente, um dos casos, a formação continuada, tem que ter direito a isso, profissionais capacitados para nos capacitar também, nos auxiliar na realidade que nós nos encontramos, para que possamos trabalhar uma didática realmente de acordo com o nosso público, de acordo com a realidade, de acordo com a diversidade que a gente encontra dentro da sala de aula. Também a questão justamente da formação integral, né, dos estudantes, e sempre a gente está buscando isso. E também não apenas na transmissão do conhecimento, né, aquilo que já foi sendo retratado nos outros textos, formação íntegra do aluno, a qualificação do professor, a preparação para estar dentro da sala de aula no dia a dia, e também para não apenas transmitir o conhecimento, mas construir junto com o estudante esse conhecimento, tornando ele um indivíduo crítico, autônomo, estimulando a questão da criatividade, né, são as aulas que a gente sempre busca. Um exemplo é a unidade temática de jogos, que está sendo retratada até no terceiro bimestre, que permite que a gente trabalhe de forma lúdica diversos conteúdos, até de forma interdisciplinar, né, com outras disciplinas. E é isso, né? Preparar, na minha concepção, esse texto mesmo retrata muito a importância do professor, junto com o aluno, prepará-lo para a realidade, né? Para o que ele vai enfrentar dentro da sociedade. E ele saber se posicionar, saber a situação em que ele se encontra e como possa mudar isso. Não apenas aceitar.
Mas eu vou passar a fala para os colegas também, que eu sei que tem informações interessantes. Bom, Bora. vejam bem, eu fiquei também inquieto com esse texto numa palavrinha que ele usou. Capacitação. Capacitação, o contrário de capacitação é incapacitação. Nós não somos incapazes, não. Formação continuada me parece um termo mais adequado do que capacitação. Então, assim, tem uma crítica logo a essa palavra no texto. Embora concorde com o pano de fundo, tá certo? Que a gente precisa não apenas dominar parte do conhecimento disciplinar, como ele categorizou aqui, né? Mas também o método. Porque se eu não tenho método, habilidade para poder transmitir aquele conhecimento, como é que eu vou fazer com que o aluno, né, assimile? Então, eu achei esse binômio, né, esse par dialético, o que ensinar e o como ensinar, eles andam juntos. Que vai dar lá na frente e o que avaliar, né? Mas eu fiquei meio encasquetado com essa palavrinha chamada capacitação, né? Então, eu acho que a gente precisa, né, fazer a crítica. É um texto que foi colocado para a gente precisa fazer a crítica quando achar que for oportuno. Posso estar equivocado na minha avaliação, mas teve essa crítica. Embora concorde com o teor do texto, quando ele fala que a formação do professor deve sim considerar métodos. Aí vamos para a nossa realidade concreta. Na minha formação continuada, a gente está bastante distante de discutir tanto o conhecimento disciplinar quanto os métodos. A gente está mais cumprindo tabela. Tem encontro? Tem os encontros? Tem. Tenta-se fazer alguma discussão, mas a gente não consegue avançar muito, porque fica cada um reclamando, sabe? Parece que é um grande... É porque assim, é como se tivesse todo mundo conformado com a sua prática, né? Isso. E o texto só atrapalhando Karina, só um minutinho. Eu achei interessante que ele começa com a reflexão de quem é formado em pedagogia e de quem é formado em licenciatura. Então, é como se descaracterizasse a formação do professor polivalente, como se ele não tivesse habilidade para trabalhar um conteúdo disciplinar, enquanto quem tem a formação em licenciatura tem essa possibilidade. Mas quando a gente pensa na nossa prática pedagógica, é uma coisa que tem que caminhar lado a lado, né? A formação pedagógica e o trabalho disciplinar, né? Não existe um sem o outro, né? Pode falar, Karina, te atrapalhei aí. Karina? Eu acho que está travado, ficou travado. Acho que ela travou. Faço uma ligação. Não, voltou. Voltou. Com a nossa realidade dentro da escola. E o que me deixa inquieta muito na fala de Antoninha, é a questão do que é que se espera, né, da educação. E aí a gente viu numa gestão nacional anterior a ausência do poder público dentro da comunidade, e parece que para a escola sobrou todas as mazelas, e a escola também vai ser a solução de todos os problemas sociais, né? E a gente vai resolver o problema do Ministério Público, do Conselho Tutelar, da família, principalmente, da assistência social, da saúde, todos esses problemas sociais vão ser resolvidos dentro da escola. E aí a gente tem avançado muito na ciência dos conteúdos, né, no estudo do trato com a educação física, o que se espera da educação física dentro da escola, mas cada vez eu vejo que a gente tem menos tempo para trabalhar esses conteúdos. Não só pela reforma, mas pela quantidade de projetos que são trazidos para que a escola obrigatoriamente desenvolva. Isso me deixa muito inquieta, porque a gente parece que quanto mais estuda e mais tem para oferecer, mais consegue oferecer, menos consegue oferecer, ou seja, porque a gente não tem tempo para isso, tempo pedagógico para isso, a gente precisa dar conta de várias outras coisas. E outra coisa que me chama muita atenção é em relação à formação, né, continuada, porque parece que a gente caminha também na contramão. Uma das orientações é que
se trabalhe junto, interdisciplinarmente, né? Transversalmente, que as disciplinas conversem, né, entre elas, mas até a nossa formação é separada. E aí, português não sabe o que educação física discute e propõe, geografia também não. Quando se tem um tempo dentro da escola para se planejar e discutir, normalmente é para se organizar algum evento específico ou algum desses 1001 projetos que são levados para a escola. Então, parece que a gente está se aproximando da ciência, mas se distanciando da possibilidade de conseguir colocar essa ciência em prática. Isso me inquieta muito. Tem uma coisa, Karina, que aí eu vou voltar para o primeiro texto, né, só para a gente poder ir quase concluindo, porque eu acho que a gente está no tempo. Né? Sim. É que lá no texto fala que as universidades lideram a produção do conhecimento na investigação sociocrítica, mas não está claro se a academia lidera a reflexão e mudança na educação. Parece que a pesquisa e o conhecimento só é elaborado lá na academia, na universidade, mas não estamos dentro da escola. Não. A pesquisa precisa ser feita dentro da escola e a gente levar para dentro da universidade, né, os conhecimentos maturados, desenvolvidos. É do trato do dia a dia, né, cara? A realidade do dia a dia. Exatamente, e aí me chamou a atenção. E a influência do mestrado profissional, inclusive, né? A gente leva a nossa experiência para o mestrado também. É massa essa proposta do mestrado profissional nesse sentido, né? Isso. E para finalizar, que eu achei interessante, dentro do campo das pesquisas, existe uma equivalência muito grande da quantidade de mulheres e homens pesquisadores. Não está uma diferença. Não. É quase 50% a 50%. Isso foi um outro ponto que me chamou a atenção, que eu gostaria de voltar para a gente poder deixar isso aqui registrado. É muito importante esse processo. Legal. Acredito que finalizamos a discussão. Alguém tem algo a acrescentar mais? Só que o debate foi muito proveitoso. Gostei. Foi muito o quê? Proveitoso. Ah, sim, claro. Gostei. Então, para quem for assistir aí no YouTube, não somos youtubers, Tá mas... certo. Então, pessoal, que aqueles que vão nos ver, né, possam também contribuir com suas produções, para que a gente troque esses conhecimentos, reflexões, porque é bastante necessário a gente avançar no processo educativo e da nossa própria formação de interventor na sociedade. Verdade. Obrigado, galera. Valeu, Até a próxima. pessoal. Até a próxima.